Fashion Beat Milano. Algumas pessoas aprendem a fotografar, outras nascem com a fotografia no sangue. O nosso convidado de hoje é um desses artistas que transforma moda em arte. Ele também é o queridinho das celebridades. Apresento a vocês, Glauber Bassi. Finalmente! Obrigada por ter aceitado o convite. Como não? Isso aí só não bateu a agenda antes, eu queria ter sido eu primeiro. Glauber, conta pra gente. Tu Conto vem tudo. de uma família de fotógrafos, teu pai era fotógrafo, tua irmã é fotógrafa. Tem alguma lembrança da infância que te marcou até hoje? As minhas lembranças de infância são sempre ligadas à fotografia. Eu lembro que eu venho de uma família humilde, apesar do meu pai ser fotógrafo, já era fotógrafo. Mas assim, a gente era de uma certa maneira humilde, a gente tinha as coisas dentro de casa, mas eu não tinha, por exemplo, dinheiro para ficar comprando brinquedos para mim. Geralmente tinha que ficar doente para meu pai comprar. Então eu brincava muito de Lego, mas o Lego era com um rolinho de filme que meu pai revelava, aí eu colava, brincava. Então eu me recordo sempre eu brincando com os rolinhos de filme, ou eu revelando o filme com meu pai, porque a gente revelava os filmes. Ele tinha loja de fotografia, então a película quem revelava era ele. Eu me lembro que às vezes eu acendia a luz, ele me dava um cacete que queimava o filme, tudo, queimava tudo. Então umas 3 vezes eu apanhei. Mesmo sabendo que eu ia apanhar, eu acendia, não sei porquê. Aí eu tomava um cacete dele. Então assim, eu lembro muito, sempre ligado à fotografia, de eu estar com meu pai, ou de eu já estar com outros fotógrafos. E sempre a minha infância remete à fotografia. E qual foi o momento que tu pensou, bom, eu não sou só o filho do fotógrafo, eu também sou talentoso, isso faz parte da minha paixão, e tu realmente começou na carreira? Quando eu tinha 10, 11 anos, meu pai já tinha deixado uma máquina fotográfica que nem era profissional para mim, a pedido meu, com um rolinho de filme. E aí eu queria fotografar alguém, eu era um moleque humilde de Caçapava, imagina, não tinha nem acesso a uma modelo, nunca nem tinha visto uma modelo. Fotografa minha empregada, Jacira. Jacira, um beijo. Botava roupa nela, coisa na cabeça dela, fazia lençol, isso com 10, 11 anos, já fotografando com a maquininha de filme. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar mesmo na loja do meu pai, mesmo ele não querendo, porque ele queria que eu estudasse, eu ia igual, e aí ali foi desenrolando. Com 16 anos, eu me lembro que eu era um jovem fotógrafo, né, eu estava aprendendo. Aí meu pai tinha uma loja de fotografia no calçadão da cidade, e aí era um sábado de manhã, chega um noivo. Desesperado, a igreja matriz era ali do lado, ele falou, não, o fotógrafo não veio, e meu pai falou, tem um fotógrafo? Meu pai falou, tem ele. E aí foi onde eu comecei a fotografar casamento com 16 anos. Eu fotografei o primeiro casamento com 16, eu já fazia assistência pro meu pai, né, desde então. Mas eu comecei a fotografar mesmo casamento com 16 anos profissionalmente. O teu pai era fotógrafo de moda? Não. Meu pai nem teve acesso à moda, né? Meu pai nasceu de uma família muito humilde de São José, ele foi... o meu avô, na época, ele tinha problema com álcool, então meu pai fugiu de casa e ele foi adotado por uma família de japoneses. Uau! Então, assim, por isso que meu pai virou fotógrafo. Porque meu pai, ele ficava vendendo na rua as coisas, ele não tinha nem sapato. E aí essa família pegou meu pai, botou dentro de casa, deu um futuro para ele, ensinou tudo para ele da fotografia. Então, assim, o meu nono mesmo italiano, ele já faleceu, infelizmente, mas essa coisa, acho que da fotografia vem da família dos japoneses que cuidaram do meu pai. Uau, que interessante! Então, até hoje eu tenho contato com essa família. Os japoneses, eles não são como os brasileiros, cheios de emoções, assim, eu respeito muito eles são um pouco mais japoneses, mas mesmo assim a gente se fala, toda vez que eu vou para São José dos Campos eu vou lá, vejo eles, vejo os 4, o pai, a mãe, o filho e a filha. Uau. E eles são cheios de orgulho quando eu chego lá. Imagina. São cheios de orgulho. Toda vez que eu vou visitá-los, eles estão cheios de festa e alegria o coração deles. Você é muito ligado à família, né? Sou, Glauber? muito. A muito, mãe, né? muito. O amor da tua vida, que eu sei. Muito ligado à família, sempre fui. E tem alguma foto em especial que tu já fez, que tu olha e fala, poxa, essa daqui foi mágica, essa daqui representa... São tantas as fotos, que são tantos anos de carreira, né, Bia? Eu acho que tem um projeto em si, que é o projeto Black Soul, que tu já conhece, que é um projeto que fez a galera ver o Glauber Bassi de uma maneira diferente, não como um fotógrafo, mas como um artista, que foi um projeto onde eu pude botar minha alma, onde o diretor criativo era eu. Então eu acho que não uma foto, mas um projeto. Quando tu fala do Black Soul, teu olhinho até brilha. É o projeto da minha vida, realmente mudou tudo. E tem com o alguma Black Soul. história desse projeto que te marcou?
Tem várias histórias, então a gente já vai ter que estar mudando esse podcast para 2 horas para contar. Tá legal? Tem uma história, eu vou tentar contar assim muito rápido. O projeto, a gente, um dia das locações foi dentro do Pelourinho. O Pelourinho tem eles tombaram um patrimônio histórico, um prédio bem grande que tinha dentro do Pelourinho, bem antigo, todo de madeira. E aí tem um projeto lá de assistência social à galera, aos jovens que precisam, né? E aí o segundo dia de shooting foi nessa casa. Aí quando eu cheguei, tinha lá uns 60 modelos, eles estavam se tremendo todo. Aí eu cheguei, conversei com eles, fiz uma oração, tal, vamos fazer. E aí o cara foi me apresentar a casa. Aí ele falou, aqui é isso, aqui é aquilo. Aí nisso andando, Bia, eu andava fazendo nheque, nheque, começou a arrepiar todos os pelos, porque eu sentia a história, tudo que estava acontecendo ali. A janela, quando batia vento, eu abria aquelas janelão gigantesco. Amiga, eu sentia tudo, eu ficava o tempo inteiro com os pelos assim. E aí o Robson também estava comigo na época, e ele também se sentindo tudo. Aí a gente passou por uma porta que estava fechada, eu falei para ele, posso ver aqui? O cara falou assim, não, porque aí quem mora é a escrava que matou todas as pessoas da casa, os senhores feudais da época, que tratavam tão mal as pessoas, se matou e matou toda a família dela. Nossa. E aqui é o quarto dela, ela é a nossa rainha. Eu falei, ok. Deu 10 minutos, o cara volta, ele falou, olha aqui, você tem autorização dela. A hora que o cara abre a porta, Bia, faz tinha um faixinho de luz tão pequenininho, aquela sala cheia de pó que fazia muitos anos que não abria. Ali eu falei, é aqui. As fotos principais do projeto foram feitas ali, Uau. Com a permissão dela. Uau. Então essa é uma das histórias do Black Soul. Tem várias outras. Olha, eu cheguei a arrepiar com essa. Só quem viveu que verá. Não, imagine eu quando eu pisei dentro da casa, quando eu pisei dentro do quarto dela, que ela me autorizou. Amiga, eu chorei. Ah, imagina. A emoção foi muito forte. Imagina. O projeto inteiro do Black Soul foi muito forte. Fotografou várias pessoas da periferia, né? Foram 60, e deu oportunidade 60. também para... Muitos deles vieram para a Europa, muitos deles conseguiram se locomover de Salvador a São Paulo, que já é um step, né? Salvador, Sim. São Paulo, Europa. Então, muitos deles já vieram direto e alguns deles foram para São Paulo para se preparar para vir para a Europa. Foi um projeto incrível. E Glauber, tu viveu essa transição do analógico para o digital. Como que tu vê a inteligência artificial? Bia, eu na verdade, não pode falar palavrão aqui, né? Sou um fotógrafo que se devido ao ano que eu nasci. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tivesse 40 anos agora, minha idade, 43, nos anos 80, 90, eu ia estar fotografando o quê? O glamour, a beleza, a simetria, a Claudia Schiffer. Aquele mundo, cada fotógrafo, o fotógrafo que fazia uma capa de revista, comprava um carro, quase uma casa. Aí hoje mudou tudo, a indústria mudou e eu peguei daí a transição do analógico para o digital, Photoshop, uso indiscriminado do Photoshop meados ali dos anos 2000, que você olhava as campanhas publicitárias, era coisa ridícula, não tinha poro, era uma mentira. Graças a Deus isso não existe mais, é brega quem faz muito Photoshop hoje nas fotos, porque o que vale é a naturalidade. Aí você pode falar, mas e o IA? O IA veio com tudo. Muita gente está resistente ao IA, não adianta você ficar resistente, assim como eu, na época de fazer a transição do analógico para o digital, tive um pouco dessa não quero, não vou, não adianta, galera, lutar contra, você tem que jogar e vai. Então, assim, o IA já está presente, já estava presente muitos anos na nossa vida, eu acho que você não tem que correr dele, você tem que se aliar, ou você já está fora do mercado. E tu não acha que pode ser uma ameaça para a profissão de fotógrafo? Pode ser uma ameaça para o fotógrafo que não quer estudar. O fotógrafo que ele vai estudar e que ele vai procurar saber um pouco mais do IA, ele vai ganhar dinheiro também com o IA. E Glauber, conta pra gente, na tua opinião, o que uma modelo precisa ter para conseguir virar uma top model? Atitude. Hoje em dia, como eu falei, nos anos 80, 90, a simetria de beleza era o quê? Poucas meninas podiam ser modelo. Por quê? Ou a pessoa era simétrica, linda, ou não era. Hoje em dia, com essa inclusão, nós temos modelos mais fashion, nós temos todos os outros tipos de modelo que são super válidos, que eu gosto também, mas que hoje não é mais a beleza que fala. É o lifestyle do modelo, é como ele se move, é qual a atitude dele no set. Então, essa coisa dos anos 80, 90, ou você tinha lá a medida certa e a simetria certa, ou você não era. Hoje em dia, não. Hoje em dia você pode não ser, de repente, tão linda comercialmente e pode estourar. É verdade. É isso. Hoje em dia o modelo tem que saber se mover. E tem alguma atitude de modelo que te incomoda, que te irrita no setting? Tem modelo que te está dentro. Eu falo, eu quero isso, a pessoa vai. Quando eu peço alguma coisa, de repente, nem é tão surreal, a pessoa, não sei, não vou fazer isso, já me brocha um pouco.
Então, a galera que vem fotografar comigo já sabe que não vai fazer foto comercial sentadinha, bonitinha em 3x4, que vai estar pendurado, que vai pro chão. Porque para você criar uma imagem de impacto, você não pode estar confortável. Então, assim, os modelos que vêm fotografar comigo já sabem que estão vindo pro regaço. E aí os que começam, não sei, não quero, já não chamo mais. É claro que eu não vou botar eles em perigo ou alguma coisa assim, mas eu acho que para você obter uma fotografia de qualidade e principalmente de impacto, você não pode estar sentado em um modelo também não. Você tem que criar uma perspectiva, você tem que criar uma fotografia que cause impacto. Você não é sentado confortável que você vai conseguir fazer. E para um trabalho, tu costuma planejar tudo antes ou tu deixa acontecer naturalmente? Depende muito do projeto. Se é uma campanha publicitária, é igual a gente fez a última agora, a campanha da Trussard. A gente já tinha um mood board, já sabia como se mover. Então, eu gosto muito de trabalhar com mood board, porque assim não tem erro, né? O cliente assinou o mood board, eu entrego o material. Mas não tem mais, está assinado. Agora, quando é um trabalho de criação que eu gosto de fazer, de repente daí eu já nem sigo o roteiro. Eu já trago elementos onde eu posso criar. Aí eu sempre estou com a minha equipe, que a minha equipe também me ajuda muito, porque eu sozinho não consigo fazer nada. E aí ali a gente trabalha junto e consegue criar imagens fortes, impactantes, mas assim, sem mood board. A gente sabe mais ou menos a ideia, mas um fala aqui e ali. Eu sou um fotógrafo que eu gosto muito de trabalhar em equipe, principalmente eu gosto de ouvir as pessoas. Porque de repente você está numa foto que já é pica, aí chega um amigo e fala, mas e se fizer assim? Daí, de repente, a foto, bum, vem muito melhor. Então, eu acho que a gente tem que conseguir ouvir. Eu tenho alguns colegas fotógrafos que são testados, é aquilo, não sei o quê, respeito, mas eu sou muito aberto a tudo sempre, você me conhece, né? Então, se a gente pode melhorar, bora. E qual que é a tua opinião sobre influenciadores digitais nas passarelas dos Fashion Week? Então, essa é outra coisa que eu estava falando para você. Nos anos 80 e 90 não existia isso. Os modelos eram modelos bem pagos, os fotógrafos eram fotógrafos bem pagos. Essa coisa de trazer o influencers agora já começou muito antes, porque grandes brands já estavam trazendo DJs, atores, tipo Armani. Quantos anos a Armani já traz pessoas famosas? Aí depois vieram as influências e é claro que elas entraram. O que você acha das influências? Eu acho que o mundo da moda perdeu muito, os modelos perderam muito, justamente por causa das influências e por causa dos atores que estão na passarela e toda essa galera famosa. O que eu acho não tem como correr. É isso. Então, a gente tem que se adequar. Mas eu falo, eu gostaria de ter vivido nos anos 80 e 90, onde eram modelos na passarela. Beleza, simetria, fotógrafo. Mas o mundo mudou e a gente tem que mudar também, a gente fica para trás. É verdade. Eu lembro que naquela época, né, vinha o... Como é que é? Copião que se chamava? Você escolhia as fotos pequenininhas, Exato. tinha que escolher entre aquelas fotos hoje em dia. Você escolhia as fotos... Sei lá, saiu 100 fotos bem pequenininhas, você fazia um xizinho na que você queria, depois fazia a ampliação no tamanho 10, 15, 20, 30, enfim, o tamanho que tu queria. Vivi muito isso também, Bia. E Glauber, a moda tem muitos segredinhos que ninguém sabe. Conta pra gente algum. Poxa, Bia, você quer que eu conte segredo, cara? Eu tenho medo de contar algum segredo que eu não posso. Vamos pular as perguntas, next. Tá, então, alguma história de bastidores. Que história engraçada? Engraçada. Ok, eu tinha apenas chegado, eu tinha acabado o curso da IED, que eu estudei no Instituto Europeu de Design na Via Chiesa, fotografia de moda. E aí eu tinha que entregar um projeto, que era tipo um projeto final, e aí eu consegui modelo, consegui um lugar para ir fotografar em um curso, em Lago de Como, barco, tudo mais. E aí a última roupa, que era a roupa especial, que era uma roupa branca, que era a roupa do projeto, eu deixei por último. Falei, eu quero fazer com mais tempo, né? Daí a gente saiu na varanda para comer uns tomatinhos. Sabe aqueles tomatinhos vermelhinhos desse tamanho aqui? A modelo estava na minha frente, maquiadora aqui, a gente já preparando para ir. Eu peguei um tomatinho, fiz assim, ó. Foi exatamente todo o tomate nela. Mas o tomate era tão pequeno, eu não queria entender de onde veio tanto molho de tomate. Que fez... sujou tudo. Aí, ali não foi legal, porque a filmagem, na época, não tinha ainda como editar em filmagem. E fotografia, eu fotografei e consegui editar depois. Mas foi... Eu mordi, eu vi saindo todo o molho de tomate, parecia que eu tinha mirado. Foi todinho na roupa dela. Essa foi uma história de início de carreira que eu nunca mais como tomate perto de modelo. E Glauber, no mundo da moda, acontece muito assédio. Tu já presenciou alguma cena, talvez de cliente com modelo, alguma situação chata? Acontece muito assédio e a gente não pode fechar os olhos. Eu sou um cara que eu sou muito sério no meu trabalho, eu respeito muitas pessoas e se eu ver qualquer tipo de assédio ou que eles tratem os meus meninos
de uma maneira que eu não gosto, eu paro tudo, quebro tudo. Não aconteceu de assédio, mas já aconteceu de um cliente tratar mal minha equipe e eu jogar todo o material dele por cima do portão para fora. Eu falei, vai embora porque não precisa de tu, não. E o cliente, depois de 3 semanas voltar, te peço desculpa, eu estava fora da cabeça, você pode fazer o material para mim? É claro que eu fiz, Sim. né? Mas caso de assédio no meu estúdio, nunca teve. Não. Nunca teve, mas eu abomino. E a galera, até uma coisa que eu gostaria de falar para as meninas e para os meninos que estão começando, galera, não é normal você chegar no estúdio e o fotógrafo te tocar. Tá? Tô falando para a câmera diretamente, porque isso é uma coisa séria. Obrigado, porque eu já queria ter falado isso, eu gravei um vídeo. Fotógrafo, você chega no estúdio, o fotógrafo não tem que te tocar. É óbvio que se você está numa pose e ele quer que você quebre, no mínimo ele vai fazer assim com o dedo, alguma coisa. Então, assim, não é normal ele te tocar, não é normal ele ficar falando besteira para você. Enfim, as meninas acham que é normal, não é normal. É difícil porque, né, começam a carreira muito jovem e às vezes não tem a experiência nem o posicionamento de falar, não, isso aqui tá errado, né? E é por isso que a gente sempre procura, né, trazer um pouco dessa informação também para poder ajudar quem está começando e às vezes passa por situações... Não é normal. Ai, quero fazer um shoot fotográfico, meia-noite no estúdio. Não, meia-noite não, o horário é das 8 às 7, meia-noite. Então, ou senão tu leva tua mãe para fotografar junto. Ah, minha mãe tá aqui. Eu acho muito válido, eu acho que as meninas, igual o Black Soul, tinha modelos de 14 anos, a mãe junto, porque eu acho que tem que ter. Ai, poxa, tem mãe que não tem como levar. É óbvio que não, mas leva uma amiga, leva sempre alguém. Porque a gente não sabe quem tá na tua frente. Então, é muito importante a gente se precaver, sim, disso. E, Bia, eu vou te falar uma outra coisa. Eu, quando estou fotografando no estúdio, eu evito de ficar só eu e um modelo no estúdio, porque do mesmo jeito que existem fotógrafos que estão ali para fazer, existem modelos também de má fé que, de uma maneira ou de outra, querem fazer uma foto, alguma coisa, insinuar. Então, para realmente ter cuidado, eu não abro o estúdio para modelo nenhum sozinho. Sempre tem a Milena ou sempre tem alguém da minha equipe, porque a gente tem que se precaver. Sim, sim, é verdade. E se tu pudesse dar uma dica para quem está começando agora no mundo da moda? Uma dica que eu dou para quem está começando agora, seja você mesmo, quando você entrar no set fotográfico, muita gente fica com vergonha, né? As meninas estão começando. Mete um personagem e vai, eu sempre falo isso. Se você não consegue, bota um personagem e vai, como a Gisele disse. E essa coisa do personagem realmente é funcional, porque não é você, é um personagem. Fotógrafo gosta de modelo que se mova, que tem atitude no set. E é isso, e é essa que faz a diferença. Então, o que é um conselho? Tem atitude. O modelo que tem atitude, ele consegue chegar mais longe. Porque, de repente, ele nem é tão lindo como aquele modelo ali, ele é perfeito, simétrico, mas ele sabe como se mover na máquina, ele sabe até onde a mão dele pode ir, ele sabe como se mover. Ah, mas como que eu vou conseguir isso? Na frente do espelho. Né? Eu me lembro muito que, no início, quando eu conheci o Marcos e o Márcio Patriota, que já tiveram aqui, o Marcos me falou... Amigo, para eu conseguir, porque eles são surreal para fotografar, tá? Os dois. Cara, eles sabem até onde a mão pode ir para ficar no frame. Então, assim, eles falaram, eu treinei muito isso na frente do espelho. Então, é treinável, você não nasceu sabendo. Então, é isso. Treina na frente do espelho, a hora que você estiver no fotógrafo, não fica nervoso e vai com tudo. A dica é essa? Só vai. E se tu pudesse voltar no tempo e deixar uma mensagem pro Glauber, lá do começo, lá de Caçapava... Porra, eu ia falar, tu é foda pra caralho, mano. Continua, é isso. É isso. Nossa, eu me lembro quando eu vim pra cá, eu era um molequinho de Caçapava. Eu não tinha nem feito estágio, tipo, em São Paulo pra cair em Milão. Eu saí de Caçapava. Eu estudava final de semana em São Paulo, que eu fazia alguns cursos, mas eu não tive a estadia, tipo, a vivência, a malícia de viver em São Paulo. Eu ia, praticamente voltava, às vezes ficava 4, 5 dias, porque outros amigos tinham um apartamento lá. Mas eu fui aprender tudo mesmo aqui. Tu veio pra cá com quantos anos? Com 24. E por que tu escolheu Milão? Então, eu escolhi Milão por quê? Porque eu queria fazer essa especialização em fotografia de moda. Até tinha no Brasil, IED, mas eu contei pro meu pai que não tinha, não, porque eu queria vir para fora também. Eu queria já arrumar o lance dos meus documentos, da minha cidadania, que eu sabia que eu tinha direito e não tirei. Então, foram meio que duas coisas. Mas o lance era, eu vinha, estudava um ano e tornava. E tinha que voltar, porque meu pai tinha aberto uma produtora para mim no Brasil. Aí eu nunca voltei. Porque para fotografia, Milão, Paris, tem que estar aqui. Tem que estar aqui. É claro que, de repente, porra, São Paulo não é forte? É claro que é forte. Só que depois que a gente conhece o extraordinário, o bom já não está mais bom. Exato. Aí é isso, por isso que eu fiquei até hoje. E foi difícil no começo da carreira ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Foi muito difícil, porque quando eu cheguei, eu tinha 24 anos, eu lavava prato, fazia os corres, eu estudava, enfim, foi muito, muito difícil, amigo, porque
Eu cheguei aqui, um moleque caipirão de Caçapava, né? Não é esse cara de hoje, imagina. Eu era gordinho, cabelinho enrolado, sem estilo nenhum. Aí as pessoas me olhavam aqui da moda e falavam, mas... Né? Porque... Isso! Aí, é claro que eu fui me adaptando. E aí, isso é uma outra coisa importante. Pô, hoje em dia, na fotografia ou em qualquer trabalho, como você está vestido e como você se apresenta ao cliente quer dizer tudo. E eu lembro muito isso no início da carreira. Poxa, amigo, eu não tinha nem grana, eu morava em Caçapava. Eu era um cara muito humilde quando eu cheguei aqui. Era só portada na cara. Então, assim, a maneira... Vai, Natalia Cuprian. A maneira com que você se veste... da maneira com que você se apresenta, o seu ticket sobe. Se você estiver de uma maneira, de repente, não tão alinhada ao momento, o ticket desce. E tu repara nisso, às vezes, quando tu vai fazer algum casting com modelos, porque tem as modelos que já estão viajando, que já criaram o seu próprio estilo, e tem aquelas que acabaram de chegar, que ainda não sabem como se vestir, que às vezes no interior se veste de uma maneira, chega aqui em Milão, as pessoas se vestem de outra maneira. Então, tu também faz um balance quando a menina ainda é cru. Eu, para falar a verdade, amigo, pro fotógrafo, quando a menina chega cru, aquela beleza cru é bacana. Porque quando a menina já chega montada ali, ela pode esconder um pouquinho da beleza dela. Então a beleza cru pra mim é a beleza mais linda. Eu falo pra mim, pra algumas amigas minhas, poxa, você é tão mais linda sem maquiagem, porque eu gosto da beleza mesmo da mulher, no modo cru, né? Então, mas conta muito como a menina chega. Se você chega como um coitadinho num lugar, em qualquer lugar, eles vão te triturar como coitadinho. Então, assim, chegue grande, porque se você chegar pequenininho, eles vão te triturar. E tem essa diferença, né? As modelos da Ásia, na Ásia eles gostam muito de pose. Então pose, troca pose, e até a agência mesmo ensina os modelos a fazer pose. E é tudo muito montado. Aqui já é diferente, né? Quanto mais natural... É diferente. O mercado é completamente diferente. É o americano pro europeu, pro lado de lá, o asiático, enfim. É diferente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na China e eu, pessoalmente, não amei. Não quero voltar. Prefiro trabalhar entre Europa, América e Brasil. Mas é completamente diferente. Cada mercado tem o seu estilo diferente. Os clientes são diferentes, né? Então é diferente, sim. A gente tem que se adaptar um pouquinho a cada um para trabalhar. Não. Glauber, eu amei a nossa conversa. Também amei. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não esquecem de curtir, de comentar, de seguir o nosso canal no YouTube. De seguir a Bia, de seguir o Glauber. A Dani também, que está atrás da câmera. É verdade, é isso aí. E até a próxima.